Então, vamos iniciar aqui a nossa matéria de primeiros socorros. Vamos narrar a importância dessa matéria quando falamos especificamente de nível de trânsito, beleza? E aqui nós temos algumas ponderações a respeito da matéria abordada em aula. Vamos falar aqui na parte da introdução à matéria, né? No trânsito, milhares de pessoas morrem por ano. Muitos acidentados também poderiam ficar com sequelas por não terem recebido o socorro adequado, né? Então, nessa parte introdutória, a gente observa a necessidade de condutores terem conhecimentos básicos sobre a prestação de socorro ou sobre mensurar o que pode acontecer na prestação ou na má prestação de socorro a alguém que precisa naquele exato momento, beleza? Então, a gente vai aprender de forma adequada como abordar certas situações de trânsito, em inúmeras situações. Vale ressaltar que o intuito aqui não é deixar você no mesmo nível de alguém da área da saúde, mas é que você possa ter noções primárias de o que fazer quando se deparar com situações de acidente. E aqui, como nós estamos em uma sala com vários alunos, um de nós pode ser o sorteado para ter que ajudar alguém, auxiliar alguém na prestação de socorro. E aí entra-se aquela questão, né? Eu não posso me omitir, mas também eu não posso ir além dos meus conhecimentos, além dos níveis que são cobrados para mim como motorista. Mas eu preciso realizar algo e esse algo deve ser de forma eficaz e objetiva, observando os limites de atuação para o motorista. E a gente vai apresentar algumas formas adequadas de socorro. Como vimos anteriormente, né, muitas pessoas morrem por acidente de trânsito por não receberem o socorro a tempo, ou muitos ficam com sequelas por não receberem o socorro adequado. Nós vamos observar, então, formas adequadas, observando sempre a questão de acidente de trânsito, aliás, sempre a questão de prestação de socorro com foco trânsito, ok? Vários lugares podem ocorrer acidentes, e de várias modalidades e de várias formas. O foco do curso de formação de condutores é trânsito. Então, a gente vai trazer esse foco aí para a nossa aula. O que são primeiros socorros? O primeiro socorro são ações que visam manter os sinais vitais da vítima, né? Manter os sinais vitais da vítima. Esses sinais vitais a gente pode falar de forma genérica, que seria a questão do estado de consciência, a respiração e os batimentos cardíacos do indivíduo. Esses seriam aí os pontos primordiais quando se fala em sinais vitais a nível de trânsito, beleza? Evitando o agravamento do estado. Então, além de manter os sinais vitais da vítima, a gente vai, através de algumas ações, evitar o agravamento do estado em que a pessoa já se encontra. No mínimo ali, estagnar aquela situação, né? Para que ela não se agrave. E nós devemos ter em mente que a nossa prestação de socorro ali de forma integral, ela deve ser sempre até a chegada do socorro especializado, ok? Obviamente que vários fatores podem interferir neste até a chegada do socorro especializado, mas em regra entendamos isso, até porque na prática muitas coisas vão fazer com que esse princípio acabe sendo desnorteado. Como, por exemplo, a gente pode pegar a questão da exaustão física, né? Você está ali prestando socorro e tal, integrar socorro, mas chega uma hora que você vai cansar, que você não vai conseguir mais realizar manobras por estar sozinho e ter uma demanda ali de pessoas precisando de socorro e tal. Então, esse é um dos fatores que podem fazer com que, na prática, esse princípio não seja alcançado. Mas, em regra, para a hora da prova, se você for questionado até quando o motorista deve prestar socorro ali, é até a chegada do socorro especializado sempre, beleza? Vamos ao socorrista, né? Quem é o socorrista aqui na prestação de socorro? Não precisa ser da área da saúde, né? Então, nós como condutores ali, passando por um local, está acontecendo um acidente e tal, nós somos o socorrista. Nós não precisamos necessariamente ser da área da saúde. Nós, como característica, devemos manter a calma e ser solidário, né? O camarada que vai prestar socorro ali, se estiver mais agoniado do que quem está necessitando de socorro, logo ele não consegue exercer a sua função de socorrista.
além de ser solidário, ou seja, prestativo, né, cuidando de forma integral, ele precisa estar calmo para que ele possa raciocinar todas as suas ações. Se você fizer mesmo que devagar, mas de forma controlada e racional, você também consegue lograr êxito na prestação de socorro, né? E você precisa estar calmo para que você possa também acalmar a vítima. Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. Geralmente a questão do camarada que é muito impulsivo, ele acaba queimando etapas, e isso gera prejuízos muitas vezes irreparáveis, como por exemplo queimar etapas no sentido de você gerar segurança para aquelas pessoas que já estão precisando de socorro, e também gerar segurança para si próprio, né? Quando muitas vezes envolvemos a questão de contaminação, de gerar novos acidentes porque você não sinalizou o local primariamente. Então, evite ser impulsivo, agir por impulso, agir por emoção. Procure ser racional. Geralmente, quando a gente acaba fazendo as coisas de forma mais pausada, a gente consegue ver melhor, compreender melhor e também agir melhor. Não ser omisso, mas limitar-se ao que se sabe, né? Voltamos à questão dos extremos ali, né? Você não pode se omitir porque você vai responder de forma criminal, né? Pelo que você fez ali ou deixou de fazer, beleza? Então, limitar-se ao que se sabe. É interessante na formação para administração de aula teórica sobre primeiros socorros, que o nosso professor ele falava que tinha muitas pessoas que respondiam a processos por pessoas que foram ajudadas por eles na prestação de socorro. Como assim? O camarada ele se prestava, né? Prestou ali o socorro à vítima, só que por não ter prestado o socorro à vítima de uma forma adequada, ele acabou prejudicando a vítima, como por exemplo deixando ela paraplégica, né? Ou gerando outras mazelas possíveis ali. E aí essas pessoas posteriormente acabaram processando essas pessoas que prestaram um mau serviço. Na maioria das vezes, quando isso acontece, nós temos esse princípio aqui de limites sendo desrespeitado. O camarada, beleza, não foi omisso, mas ele ultrapassou limites que para ele estariam limitados por norma, por lei. Como, por exemplo, a questão de você transportar o paciente. Nós não temos liberdade para fazer essa locomoção de paciente. Na verdade, sim, a gente pode responder por essa conduta errônea de querer movimentar a vítima quando o ideal seria mantê-la imóvel à espera do socorro. Beleza? Então a gente vai conhecer esses extremismos para que nós possamos evitar, né, e não sofrer consequências judiciais por isso, por conta de uma má prestação de socorro. Nem podemos ser omissos e nem podemos ultrapassar limites. Essa é a verdade. Não agir sob risco à sua própria segurança, né? Se tem uma modalidade que exime o socorrista de prestar socorro e não responder de forma criminal pelaquela conduta de omissão, é quando a situação do acidente ela gera riscos ao socorrista. Existe situação? Sim. E a mais comum é quando você vê um veículo de carga perigosa tombado. Há uma grande chance de haver incêndio, explosão, derramamento de substâncias gasosas que possam fazer mal a quem está próximo. Então, situações como essa, por exemplo, acabam tirando essa responsabilidade de prestação de socorro. Obviamente que existem várias formas de se prestar socorro sem nem mesmo se aproximar do local, como, por exemplo, entrando em contato com algum órgão específico ali para ajudar na prestação de socorro, beleza? Então, dá sempre para fazer algo, mas às vezes, se houver risco à segurança do socorrista, o melhor é não se aproximar do local. E também em aula a gente vai analisar situações locais em que nós vamos nos deparar com certas situações que vão gerar risco ao socorrista e vai ser eximido ali a responsabilidade de prestar o socorro de forma integral. Falando da omissão de socorro, né, que tem sinônimo de não fazer aquilo que você deve fazer, né, levando no sentido da legalidade da coisa mesmo, é a não prestação de socorro ou qualquer ajuda, né, Existem previsões legais para quem comete esse tipo de crime, tanto da parte administrativa como penal, onde o omissor ele responderá pelo CTB, Código Transbrasileiro, ou pelo Código Penal.
Beleza? Quando é que eu vou responder pelo CTB? Todas as vezes que eu estiver no veículo automotor. E pelo Código Penal, o contrário disso, né? Todas as vezes que eu não estiver no veículo automotor. Aqui nós temos alguns artigos que vão trazer essa legalidade, né? Mostrando ali o meu dever na prestação de socorro. A começar pelo CTB, nós temos o artigo 176, 177 e o 304, que seria o crime de trânsito. O 176, ele fala que quem deixa de prestar socorro comete infração de natureza gravíssima, multiplicada por 5, tem habilitação suspensa e recolhimento da habilitação. No 177, nós temos a infração de natureza grave apenas. Olha, qual é a diferença do 176 e 177? É que no 176, você está envolvido num acidente e deixa de prestar socorro à vítima. E no 177, você é solicitado pelo agente de trânsito para prestar socorro e você deixa de prestar socorro. Então, no caso do 177, ele é mais brando porque já tem alguém cuidando do acidentado. E você é apenas convidado ali para prestar socorro. E nesse caso aí você responde por infração de natureza grave. No primeiro caso, não. É você que seria a principal pessoa para ajudar a quem necessita de socorro. No caso 304, né, a aplicação da pena que você pode responder tanto administrativamente no 176 e no 304, quanto a questão da omissão de socorro. Nós vimos que ele traz a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E quando falamos em detenção, lembramos que é a pena restritiva de liberdade, também está sendo colocada aqui. Você pode responder no regime aberto, semiaberto ou no fechado. No Código Penal, aliás, perdão, detenção só tem o regime aberto e semiaberto. Regime fechado é só nas penas apenas com reclusão, beleza? Então, só o aberto ou semiaberto. Mas vale ressaltar que nós temos o ou, né? Você pode nem responder com pena privativa de liberdade, pagando apenas a multa. Pelo Código Penal, nós temos o artigo 135, que vai trazer várias modalidades ali, mas a gente pega a regra geral, que deixar de prestar socorro à vítima gera uma pena de 1 a 6 meses ou multa. Se você observar, em regra, seria até melhor responder pelo Código Penal do que pelo CTB. O CTB ele traz a pena ali de 6 meses a 1 ano, no caso da omissão de socorro, né? Já no Código Penal ele traz 1 mês no mínimo e 6 meses no máximo, né? Então seria uma pena mais branda a do Código Penal. Então, vendo que existe previsão legal para que eu responda de forma administrativa ou também criminosa, né, penal, eu vou ficar atento a respeito da minha responsabilidade como condutor e prestador de socorro. Quando é que nós devemos prestar socorro à vítima? Devemos entender o seguinte, esse termo dever, ele vem de obrigação. Beleza? Quando é que eu sou obrigado a prestar socorro à vítima? Sempre que as vítimas forem incapazes de cuidar da própria sobrevivência. Significa que o contrário tira o dever de agir. Como assim? Se eu me deparo com uma situação de acidente, onde eu tenho 2 pessoas envolvidas, e essas 2 pessoas envolvidas estão, de forma geral, assim, bem, né? Sofreram escoriações, mas estão bem, estão falando e tal, sofreram apenas cortes, arranhões ou algo do tipo, e são capazes de cuidar da sua própria sobrevivência, são capazes de cuidar da sua própria ida ao hospital ou algo do tipo, eu não tenho o dever de prestar socorro. Agora, todas as vezes que elas são incapazes de cuidar da própria sobrevivência, por algum tipo de mazela sofrida pelo acidente de trânsito, aí entra a minha responsabilidade de ter o dever de agir. Beleza? Lembrando, você não pode iniciar ações devido ao agravamento da situação, beleza? Devemos sempre preferir o socorro especializado. Então, a questão de pedir ajuda é indispensável. Isso não quer dizer que, enquanto ele não chega, você não precisa, né, não possa iniciar as ações que visem o não agravamento da situação. E a gente vai ver como se dará, né, essas ações iniciais enquanto o socorro não chega. Importância das técnicas de primeiros socorros. As técnicas nos ajudarão a prestar um socorro correto e eficaz. Então, além de agir de forma correta, ou seja, atingindo protocolos gerais que qualquer pessoa pode alcançá-los, seguindo essas métricas, você teria o socorro eficaz, ou seja, você vai alcançar o objetivo do tratamento ali abordado entre socorrista e paciente. Dominar as técnicas de primeiros socorros permite nos ajudar sem causar danos secundários aos pacientes, até porque o foco da coisa é que você vai para lá para auxiliar, socorrer, ajudar, evitar agravamentos. Se você faz de forma incorreta,
gerar ineficácia e pode até gerar danos maiores. Nenhum treinamento em primeiros socorros dará a qualquer pessoa a condição de substituir completamente o sistema profissional de socorro. Aqui fala da questão da limitação, né? Devemos entender que o socorro eficaz, o socorro objetivo, o socorro específico ali, que vai resolver o problema, ele é trazido através do sistema profissional de socorro. Nós estamos ali apenas para evitar agravamentos, né? Ou em certas situações específicas ali, tentar melhorar o quadro daquele indivíduo. Sobre procedimentos iniciais, dentro da matéria, nós temos o seguinte: nós temos uma ordem e essa ordem ela é imutável. Primeiro a sua segurança e só depois a vítima. Tem que ter isso aqui no coração. Você só deve prestar socorro à vítima depois que você cuidou da sua própria segurança. Obviamente que isso aqui recai sobre vários fatores que a gente vai analisar ao longo da aula, mas também pela questão de que é muito comum os motoristas pararem o veículo em locais inadequados para prestar socorro a pessoas que se envolveram em acidentes e acabam esses mesmos socorristas se transformando em novas vítimas através de novos acidentes ali por outros veículos que acabam não parando, não observando o que está acontecendo ali e acabam atropelando pessoas que estão prestando socorro. Então, muita atenção em relação a isso. Você deve sempre zelar primariamente pela sua segurança e depois a vítima. Nós temos aqui uma ordem lógica nos procedimentos. Estacionar o veículo, e quando falamos de estacionar o veículo, jamais em acostamentos ou no centro da pista. Você deve procurar um local seguro para estacionar o seu veículo. Acione o pisca-alerta, né? Para quem não lembra, o pisca-alerta são aqueles 4 piscas intermitentes ali piscando, para chamar a atenção dos motoristas, que indica imobilização. Desligue a chave de ignição dos veículos envolvidos, isso vai ajudar a evitar, por exemplo, o veículo sair dando pinote, né, por ele estar com a ignição ligada, né, ou gerar algum tipo de faísca por conta da parte elétrica do veículo, gerando um incêndio, por exemplo. Localizar as vítimas, né, o motorista que vai prestar socorro ali, precisa conversar com pessoas envolvidas para saber a quantidade de vítimas, né, para justamente prestar socorro mais rápido a quem precisa de um socorro mais urgente. Não fume e não acenda fósforos ou isqueiros, né? Vale lembrar que como estamos nos deparando com acidentes de trânsito, é muito comum no capotamento de um carro ou quando uma motocicleta deita, o derramamento de combustível ele acontece quase que automaticamente. Então, você fazer o uso desse tipo de substâncias inflamáveis pode gerar um incêndio, né? E ele aumentando as proporções de escoriações dos acidentados. E até mesmo você pode se transformar numa vítima. Tenha uma visão panorâmica da situação antes de agir. Que é a questão da impulsividade, né? O camarada vai querer ser impulsivo, tentando ajudar e às vezes, por não ter essa visão panorâmica, né? Uma visão ampla do que está acontecendo, ele acaba perdendo a eficácia de, por exemplo, ajudar uma pessoa que precisa de mais socorro do que outras. Essa visão panorâmica, ela vai auxiliar o socorrista a observar pessoas que possam estar mais distantes do acidente. Na maioria das vezes, quando ocorre um acidente, que as pessoas são lançadas longe dos veículos, geralmente essa pessoa que foi lançada para mais longe precisa de mais ajuda do que quem tá mais próximo ali aos veículos. Então, essa visão panorâmica ela vai nos ajudar a melhorar a questão de segurança viária, na colocação de objetos para chamar a atenção de outros motoristas, observar a quantidade de pessoas envolvidas no acidente, na prestação de quem precisa de um socorro mais urgente do que outros. A gente vai analisar em alguns momentos aqui certas situações onde você precisa fazer escolhas sobre a quem você deve prestar socorro primariamente, para que você tenha, né, em mente que tipo de situações são mais graves do que outras. E vários outros fatores que ter essa visão, né, ampla do local vão trazer como benefício na prestação de socorro. Sinalize a via conforme a velocidade máxima permitida para a via. Antes da gente ingressar nessa questão de colocação do dispositivo que vai chamar a atenção dos novos motoristas para evitar novos acidentes, nós temos que ter em mente o seguinte: é sempre bom quando formos responder questões, principalmente na hora da prova, observar qual é a matéria que está sendo abordada. Em regra,
os alunos fazem prova, primeiro eles respondem uma pancada de questões de uma matéria, né? Depois de exaurir toda a matéria, eles vão para outra matéria até finalizar a prova. É interessante que você olhe no cabeçalho, na parte superior do computador, que tipo de matéria você está respondendo, para que você possa ter uma visão mais particularizada daquela matéria. Porque, por exemplo, quando a gente vai para a legislação e lá a gente tem a curiosidade de saber qual é a distância que eu tenho que colocar um triângulo, por exemplo, quando o meu veículo estiver parado por defeito, ou quando estiver trocando pneu, por exemplo, a gente vai para a legislação. A legislação fala de 30 metros. Eles falam de 30 metros. Mas, quando eu estiver aqui olhando para primeiros socorros aqui e vou fazer a colocação do objeto que vai fazer, né, essa observação para os outros motoristas, eu vou observar outro princípio. Eu vou observar que tipo de via eu estou e certas situações que podem fazer com que eu aumente essa metragem na colocação. Por isso que é interessante você sempre observar qual é a matéria que você está sendo abordada na prova, para você poder ter uma ótica melhor, né, sobre a aplicação devida. Então, vamos lá. Olhando para primeiros socorros, a gente observar que a via é o fator que determina a colocação do dispositivo. Então, por exemplo, se você estiver numa rodovia, mescla um pouco com legislação. A gente aprendeu que na rodovia a velocidade mais alta encontrada quando não há sinalização é de 110 km por hora, beleza? Então, nesse caso aqui, você vai contar 110 passos, cada passo é equivalente a 1 km, para a colocação do dispositivo de segurança ali, triângulo, arbustos e outras coisas que possam ser utilizadas para esse tipo de modalidade. Porém, quando você se deparar com situação de chuva, neblina, fumaça, ou até mesmo no período noturno, você vai sempre dobrar essa contagem. Nesse caso, como escolhemos a rodovia como exemplo, 110 passos, você vai dobrar para 220, beleza? Então, isso você vai aplicar em todas as outras circunstâncias. Se for dentro da cidade, na via de trânsito rápido, na arterial, coletor ou local, você vai aplicar a devida contagem de acordo com a necessidade. Se houver chuva, pare a contagem reinicida né? Você vai parar e contar do zero. Como assim? Você estava fazendo aí a contagem, por exemplo, você estava numa via arterial, 60 passos, né? Chegou ali no 40º passo ali, curva. Você para de contar, faz toda a curva e aí continua do 41º passo? Não, zero. Do zero em diante, de novo, até chegar em 60 passos. Seria o ideal para a colocação do dispositivo. Além do triângulo, use outros objetos e lembre-se de removê-los, né? A matéria de primeiros socorros, quando você vai executar certas atividades, você precisa ser dinâmico, você precisa ser criativo com as coisas que você vai utilizar, que lembram muito dispositivos hospitalares. Até porque não existe nenhuma previsão legal pelo CTB que você deva ter no porta-malas o kit de emergência. Até muitos anos atrás tinha esse requisito. Hoje não mais. Então é muito difícil que você esteja com um veículo com um kit de emergência. Então você vai ter que se utilizar do que você tem ao seu redor para fazer essa utilização aí na prestação de socorro. Por exemplo, uma maca. O que eu posso utilizar para exemplificar uma maca? Pega uma porta que esteja na beira da pista, uma tábua que lembra muito aquilo. São exemplos, né? A gente pode trazer ali de coisas que podem ser úteis na utilização. Então, a matéria de primeiros socorros, ela não vê com maus olhos a utilização de coisas que lembrem objetos hospitalares, certo? Agora, o que você tem que ter cuidado é que esses objetos precisam estar limpos, né, para a utilização. Caso contrário, panos sujos ou algo do tipo não é bem visto na prestação de socorro. Isso pode gerar infecções, né, ou danos piores a quem está ali precisando de socorro. Beleza? E pelo Código de Trânsito, pela legislação, nós temos que todas as vezes que nós utilizamos coisas que obstacularizam a via, após a utilização dos mesmos, você precisa fazer a retirada para evitar também infração de trânsito. Ok, fizemos ali a sinalização do local, vamos à prestação de socorro. Primeiro vamos ligar, né, ao socorro devido. Quando o socorrista for ligar para um número de emergência, é importante que ele tenha em mente qual o socorro mais adequado. Primeira informação importante. Você não vai ligar de forma aleatória. Existe sempre o socorro adequado para cada situação.
como por exemplo, um veículo em chamas, bombeiros, né? Vítimas ali precisando de socorro hospitalar, SAMU. E outras modalidades, que a gente pode entrar aqui depois em um bom senso aqui. Além de saber para qual número ligar, você fez a averiguação sobre o melhor tipo de socorro, mas você precisa também saber o número adequado. Nós resumimos a prestação de socorro, como falamos em acidente de trânsito, a 4 números. A 190, 191, 193 e 192. Beleza? Esses são os números que você utilizaria ali para a prestação de socorro. Polícia Militar, 190. 190 acho que é indispensável. Indispensável que eu digo assim, questão de conhecimento, né? Você sai da creche aprendendo que a polícia é 190. Esse conhecimento ninguém tira de você. Quando é que seria útil ligar para a polícia? Em locais sem serviços próprios de socorro. Quando, por exemplo, a gente pega a nossa cidade aqui do interior, há alguns poucos anos atrás, nós não tínhamos o SAMU. Né? Então, não daria certo eu ligar direto para o 192. Como é que eu farei, então? Imagine você morando num sítio onde não tem área. E geralmente a gente ligava para o número da ambulância, né? Que é o número de telefone fixo ou celular. Mas se lá não tem área, não tem como eu ligar para esse número. Então, nesse caso, eu ligaria para a Polícia Militar, 190. Ela poderia repassar a ligação para uma outra central, ela iria vir ao local para prestar socorro, né? Faria algo em benefício daquele que ligou. Seria um tipo de situação onde você só tem 190 para ligar, beleza? No nosso caso, hoje em dia, ligando 192, dependendo da situação, seria o mais adequado. Né? Geralmente, a polícia hoje, ela cuida mais de casos voltados à parte judicial. Quando é que eu vou acionar a Polícia Rodoviária Federal ou estadual? Quando o acidente ocorrer em rodovias. Se o acidente ocorrer em rodovia, você vai ligar para o 191. E os bombeiros, nas situações, como já falamos, veículos pegando fogo, temos a questão de derramamento de substâncias que possam fazer com que haja ali explosões ou derramamento de gases. Veículos que estão próximos a ribanceiras, também são um exemplo de onde o Corpo de Bombeiros traria um socorro mais adequado. E o SAMU, ele se enquadra em toda a área voltada à emergência da saúde. Beleza? Então, nós temos aí os números que vão desde o 90 até o 193. Vamos dar, após a apresentação dessas instituições e o socorro adequado, você pode ser questionado em prova o número correspondente a cada instituição. Então, qual o macete aqui para você lembrar do número correspondente a cada tipo de socorro? Os números começam do 190 e de forma ininterrupta, eles vão até o 193. É o último número, o número mais alto. Então, eu tenho 190, 191, 192 e 193. Como é que você pode fazer essa associação adequada para não esquecer e não errar, não trocar os números? 190, como eu falei, ninguém tira esse conhecimento de você. 190 é polícia, todo mundo sabe disso. Show! 191, que seria o número posterior ao 190, também é de polícia. Então, os dois primeiros números são de polícia. E eu acredito que você não vai confundir o 90 da PM com o 91 da Polícia Rodoviária. Aí depois nós temos os outros dois números, 192 e 193. Para separar entre bombeiros e SAMU, para você não trocar entre um e outro, 92 e 93, fica aquela questãozinha ali. O que você mais vê na rua? É o veículo do Corpo de Bombeiros ou a viatura do SAMU, né? A ambulância ali do SAMU, aquela unidade móvel do SAMU. Aí você vai dizer assim, o que eu mais vejo na rua é o SAMU, né? A viatura ali do SAMU. Então, beleza, ela vem primeiro. E o que você menos vê na rua seria o Corpo de Bombeiro, o 93, o último número. E aí fica fácil de você associar, né? Separar um do outro. O 92 é aquilo que você vê mais, SAMU, 93, Corpo de Bombeiros. Beleza? Se te ajudar de alguma forma assim, você pode aplicar esse conhecimento. Se não, você pode desenvolver outras formas que te ajudariam na escolha desse macete, né? De você associar o número à instituição correspondente. Ao acionar o socorro, beleza, você ligou. Você precisa passar algumas informações na hora da chamada, como por exemplo, o local exato do ocorrido. Muitas vias são dotadas do famoso marco quilométrico, que é aquela placa quadrada que faz parte dos serviços auxiliares,
que nela vem dizendo o quilômetro exato em que você está da via. E lá você pode utilizar ela para, por exemplo, passar a informação ao socorrista, né? Por exemplo, você está na CE 375, que é essa que liga Solonópolis a Iguatu, e você diz assim, olha, no quilômetro 121 da rodovia 375 aconteceu um acidente de trânsito. Então, a central que vai receber essa informação, ela sabe especificamente de onde seria melhor lançar uma viatura, se do Iguatu, de Solonópolis, de Acopiara ou até mesmo aqui de Quixelô. Então, o local exato do acidente. Tipo de acidente, questão de envolvimento de veículos, o que ocorreu em relação ao acidente, capotamento, derramamento de substâncias, ou algo do tipo. Você precisa passar características do acidente. Descrição da vítima, como por exemplo sexo, idade aproximada, são exemplos aí de descrição da vítima, ou outras informações que possam ser acrescidas ao socorrista que vai estar no telefone. Grau de consciência da vítima, se a vítima está acordada ou não, gravidade dos ferimentos, condição do trânsito no local. Principalmente em grandes metrópoles, acidentes acabam gerando engarrafamentos. Aí você imagina a viatura vindo lá no último local onde está acontecendo engarrafamento, até que ela chegue no socorrista, no socorro ali, até que ela chegue no acidentado, muito tempo vai ter passado. Então, eu posso já antecipar essa informação ao pessoal, ao motorista, ao pessoal da central, sobre essa informação, para que essa pessoa possa pegar um itinerário menos obstacularizado para chegar mais rápido lá. Ao ajudar em um acidente, procure se proteger de doenças infecto-contagiosas usando luvas. A não ser que você conheça a vítima, né? Esse tipo de situação pode ser reduzido bastante em relação a doenças infecto-contagiosas. Mas, por não conhecer muitas das vezes quem está precisando de socorro, essa questão do toque no sangue ou outras substâncias ali podem ser fatais ao socorrista. Então, você deve ter em mente também do cuidado que você precisa ter. Na maioria das vezes, né, como já falamos, a questão de luvas não é algo que você tem ali à disposição. Você precisa desenvolver algo que possa fazer com que você não venha se contaminar. Vale ressaltar que não é só porque você entrou em contato com o sangue de alguém que significa que você já está contaminado. Geralmente precisa haver aberturas no seu corpo na parte externa para que esse sangue contamine a parte interna. Então não é esse bicho de 7 cabeças todos também não, beleza? Então dá sim para tocar no sangue sem se contaminar também. A questão do sangue é mais porque na maioria das vezes você não sabe quem é a pessoa que você vai estar prestando socorro. A avaliação primária, pronto. Na prestação de socorro, na nossa matéria, a gente separa em duas avaliações, a primária e a secundária. Quando você vai estudar mais a fundo sobre a questão de prestação de socorro com alguém da área da saúde, geralmente eles separam em siglas, né? Em letras. É o X, A, B, C, D, E, assim que é falado lá. E lá cada letrinha representa um tipo de situação. Aqui a gente faz de uma forma mais técnica, menos técnica, mas também de forma eficaz. A avaliação primária e a avaliação secundária. A avaliação primária, olha o foco da avaliação primária. São os sinais vitais. São as coisas que, se não forem observadas, não forem atendidas de pronto, pode levar ao óbito daquela pessoa que está precisando de socorro. A avaliação secundária já entra com atitudes em escoriações não tão lesivas assim ao indivíduo, que podem ser cuidadas depois e só precisam ser cuidadas porque elas podem gerar posteriormente danos maiores, beleza? Então a primária são aquelas coisas que colocam a vida do indivíduo em risco. A avaliação secundária envolve cuidados em pacientes e especificamente em ferimentos que não estão lesando o indivíduo a ponto de fazê-lo morrer de forma rápida, digamos assim, beleza? Então vamos conhecer a avaliação primária depois de feita essa introdução. A avaliação primária se dará por um rápido exame dos envolvidos em acidentes para tratar do mais grave ao menos ferido, se houver mais de um, obviamente. Nesta avaliação, observaremos uma sequência padronizada para agir com mais eficácia. Vamos então conhecer essa sequência padronizada.
Primariamente, você vai observar a questão da desobstrução das vias aéreas e manutenção da coluna cervical. As vias aéreas é o sistema responsável pela parte da respiração. Na parte exteriorizada, passa por ali boca e nariz. E a manutenção da coluna cervical, a coluna cervical é essa que pode deixar o indivíduo paraplégico ou até mesmo tetraplégico, né, com a perda dos movimentos dos membros superiores e inferiores, é a menina dos olhos da matéria de primeiros socorros. Na maioria das vezes, quando você observar a questão de não mexer na vítima, não tocar na vítima, é justamente olhando para a coluna cervical, para evitar a lesão da medula, a medula que passa ali na coluna cervical. Então, vamos lá. Abra a boca da vítima para a retirada de objetos estranhos. Para estabilizar a coluna da vítima, firme a cabeça da vítima com as mãos, se necessário com os joelhos. Projete o maxilar para frente, ao longo e após para baixo. Isso vai te ajudar na questão de visibilidade, né, de ver melhor se tem algum objeto dentro da boca do indivíduo, e também melhora a questão de passagem de ar. Retire da boca objetos e prótese dentária, se houver. Faz parte até do primeiro tópico ali, quando ele fala de objetos estranhos. Né? Imobilize a coluna cervical e improvise um colar cervical. Ele fala de improvisar porque sabemos que a questão do colar cervical não é um objeto que todo mundo anda com ele. Né? Então, a gente pode utilizar de coisas que vão trazer essa imobilização ali da altura do pescoço. Procure ouvir, ver e sentir, né? A questão do tórax, se ele está expandindo ou não, se tem ruídos de respiração do indivíduo ali, para que você possa fazer essa averiguação também na parte primária. Se a vítima não respira após a retirada do corpo estranho, mas tem batimentos cardíacos, começa a respiração boca a boca. Eu sei que talvez aqui alguém possa ter dado um pulo em relação à questão do boca a boca, e é interessante que a gente já esclareça certos assuntos. Essa matéria de primeiros socorros, ela não se atualiza como a matéria de legislação, que se atualiza, às vezes, de mês em mês tem uma atualização nova. Essa matéria, ela tem protocolos muito antigos, que hoje não é bem-vindo na área da saúde de uma forma atual. Mas, tendo isso em vista, você deve responder questões que falem sobre boca a boca, como se isso ainda vigorasse de forma prática. E não, a boca a boca não é o único protocolo que já deixou de ser utilizado para leigos aqui no conteúdo. Você pode encontrar outras coisas também que já não são bem-vindas, como o caso do boca a boca, beleza? Mas a gente vai analisar o boca a boca como se ainda fosse uma atitude devida. Mas já feitas essas ponderações a respeito disso. Até porque, ao realizar a questão do boca a boca, a questão da contaminação ela pode ocorrer de uma forma ainda mais facilitada. Você imagina hoje, no período que a gente está ainda de pandemia, né, de coronavírus, que pode ser passado através do próprio boca a boca, a gente imagina que essa situação ela coloca em risco a vida do socorrista. Também fora outros fatores, que se o socorrista não souber fazer de forma adequada, ele pode até lesar os pulmões do camarada que precisa de prestação de socorro, beleza? Então, eu acredito que hoje até mesmo os socorristas, com certeza, eles se disponibilizam de ferramentas, de instrumentos para realizar esse tipo de respiração artificial no indivíduo. Show? Mas, resumindo e concluindo, existe a possibilidade de camarada ter batimentos cardíacos, mas não respirar. Beleza? Isso vai gerar uma desoxigenação do sangue, consequentemente pode haver uma parada cardíaca posteriormente, e aí nesse caso, gerando o pior tipo de situação que você pode se deparar. Ok? Então, feito isso, lá na frente a gente vai explicar mais sobre o boca a boca, como é que vai funcionar essa questão da execução, para fins teóricos, para fins de prova teórica de vocês. Show! Depois de avaliar a questão das vias aéreas, desobstrução de vias aéreas e manutenção da coluna cervical, que também a gente vai falar mais na frente sobre essa questão da coluna cervical, feita a desobstrução, por exemplo, você vai para a parte da circulação. A circulação envolve a questão dos batimentos cardíacos. Então, a verificação dos batimentos cardíacos, que pode ser feita através da artéria carótida, essa que passa na altura do pescoço, e da femoral. Se você estiver em casa e quiser fazer uma averiguação sobre a pulsação que você encontra nessa artéria, você pode colocar aí os dois dedos indicador e o médio aí na altura do pescoço e fazer essa averiguação sobre essa pulsação, para aprender justamente no dia da necessidade de averiguar se o socorrido está com os batimentos
em dia ou não. Esteticamente falando, a femoral deve ser até um pouco evitada, né? Porque você for flagrado, por exemplo, com as mãos nas calças de alguém e você todo desconfiado dizer que eu estou vendo se ele tem batimentos cardíacos, né? É um pouco complicado, né? Um pouco constrangedor. Então, preferencialmente visando a estética ali de certos constrangimentos, é legal a parte da artéria carótida. Se ausentes os batimentos, ou seja, verificou, não está tendo pulsação, comece a reanimação cardiopulmonar. E a gente vai analisar ela de uma forma também específica mais à frente. Então, beleza, resumindo concluído, se não tiver batimentos cardíacos, indica que o indivíduo ali não está tendo circulação sanguínea. Realize uma inspeção para ver se há hemorragia externas e internas. Muitas pessoas acabam morrendo em consequência do acidente de trânsito, não especificamente pelo trauma sofrido do próprio acidente, mas é o que o acidente causa como lesão ao indivíduo e essa lesão é que gera a morte do indivíduo. Muitas vezes, por exemplo, a questão da hemorragia. A hemorragia, essa perda abundante de sangue, ela pode fazer com que o indivíduo morra em questão de minutos. Dependendo de se pegar numa artéria onde tem um jorrar de sangue ainda mais intenso, poucos minutos o camarada já está morto. Então, às vezes a lesão causada no indivíduo que mata o indivíduo e não em si o acidente que vai matar o indivíduo. Ou, por exemplo, você retira uma pessoa... vamos pegar aqui uma questão de emergência, né? Então, o bombeiro está lá tirando o indivíduo do carro que está preso ali as ferragens do veículo e uma das ferragens estava infiltrada no indivíduo, mas ela também estava simultaneamente fazendo o estancamento entre o sangue e a parte externa. Quando ele é retirado do veículo, aquela parte metálica também sai de dentro do corpo e acaba que a hemorragia começa ali. E em poucos minutos o indivíduo pode morrer. Ou seja, se ele continuasse preso às ferragens, o sangue estaria estancado. Mas ao retirá-lo, aí houve a hemorragia e o indivíduo veio a falecer. Então, cuidado com a questão da hemorragia. Essa averiguação para você fazer esse estancamento de sangue é imprescindível. E também a hemorragia é um assunto que será abordado mais à frente. Por isso que você precisa ter toda a tranquilidade do mundo, toda a calma na prestação de socorro, para justamente raciocinar a melhor tomada de decisão. Avaliação neurológica. Verifica o nível de consciência do indivíduo. Verificar se a vítima está consciente para realizar alguns tipos de averiguação. Então, para você averiguar se o indivíduo está consciente ou não, você pode realizar alguns tipos de pergunta, como, por exemplo, nome, telefone, endereço. Na verdade, esse tipo de pergunta sempre é muito bem-vindo quando o camarada está consciente, porque o seu estado pode agravar e ele pode ficar desacordado em certo momento. E você já tendo essas informações anteriormente, você vai repassar ao socorrista e aí fica mais fácil identificar parentes para ali não deixar aquela vítima desabonada. Beleza? Então, essas informações são interessantes. Agora, como é que eu vou saber que esse camarada está em nível de consciência adequado para me passar essas informações de forma correta? Você vai realizar perguntas simples para avisar a questão da coerência das respostas passadas anteriormente, como, por exemplo, que dia da semana se está de dia ou de noite, né? E etc. Perguntas racionais para que aquela pessoa possa responder. E aí você tem em mente que o estado de consciência dela é um estado de consciência adequado. Beleza? Cuidado com evitar perguntas sem sentido, né? Como, por exemplo, qual o sentido da vida? Por que o Palmeiras não tem mundial ainda? Essas perguntas sem respostas, você deve evitar, obviamente, porque isso não vai trazer nenhum tipo de senso para o socorrista ali, né? Para o socorrista, nesse caso. Procure acalmar a vítima e pergunte se e onde sente dores. Obviamente, isso vai trazer mais objetividade na hora de prestar socorro. Né? A comunicação poderá ser verbal, tátil ou doloroso. Chama a atenção da vítima por conversa, toca na vítima, né? Ou faz algum tipo de pressão para ver se o indivíduo responde a algum tipo de estímulo que você faça a ele. Nessa avaliação neurológica, a gente pode observar a questão
dos olhos do indivíduo que podem falar com você em relação a como ele pode estar se encontrando, né? Como ele pode estar naquele exato momento. Então, caso esteja inconsciente, não responde a estímulos, você vai abrir os olhos da vítima e observar a questão das pupilas. Elas podem passar informações para você. Se elas estiverem normais, indica que não há lesão, né, neurológica e que o cérebro está recebendo oxigenação. Se as duas pupilas estiverem dilatadas, aí nós temos um problema sério, né, porque pode haver a questão do indivíduo não estar recebendo oxigenação. Na verdade, tem até muitos médicos que acabam retratando a morte do indivíduo por conta da dilatação das duas pupilas. Passou muito tempo sem receber oxigenação cerebral e aí houve a morte, né? Obviamente que o socorrista ele nunca pode dar alguém por morto. Esse tipo de informação, esse tipo de afirmação, só quem pode passar é o médico, ok? Não o socorrista. E quando as pupilas estiverem diferentes, isso indica lesão neurológica, né? E vários fatores aí podem ser acarretados por conta dessa lesão neurológica. Não é estudo para a nossa matéria, mas sabe disso, lesões neurológicas podem ser retratadas através das pupilas em estados diferentes, beleza? Tecnicamente falando, existem outras nomenclaturas que o pessoal da área da saúde está muito mais comum e afim dela, né? Como, por exemplo, quando você chega aqui na avaliação neurológica, que você vai analisar a questão das pupilas, existem termos técnicos como isocóricas, anisocóricas, né? E vários outros termos. Esse aqui já pega um ponto interessante, que nós, leigos, não precisamos nos preocupar com esses termos técnicos na prova. Vai vir termos mais vulgares, né? Termos mais populares, de fácil compreensão àqueles que não são da área da saúde, beleza? Então, vamos ficar com as coisas mais simples e mais básicas, porque são as que são cobradas em prova. Não precisamos ir a termos técnicos. Então, se a galera da área da saúde, né, que está assistindo o curso, aí elas observarem, o nome técnico não é esse não, esse é o nome vulgar e tal. Aqui a gente não olha para essa questão porque ela é desnecessária. Não há um fato determinante para a questão de prova, né? Você vai ver que na sua prova você vai ser cobrado com nomes menos técnicos, como por exemplo, suor excessivo, né? Suor excessivo a gente sabe o que é, quando a camada está suando demais. Tecnicamente falando seria sudorese, né? Então, não vamos tão a fundo assim, então o pessoal da área da saúde me perdoe quando eu falar algo mais vulgar e não me retratar de forma técnica, porque não é necessário a nível de prova. Ainda na avaliação primária, sempre que a vítima estiver inconsciente, deve-se suspeitar de lesão na coluna vertebral ou parada cardiorrespiratória. Então, são dois fatores importantes. Quando você se depara com alguém que está no chão de forma inconsciente, que não responde a estímulos, você deve suspeitar que aquela pessoa tem lesão na coluna, então você vai abordá-la como se ela tivesse lesão na coluna, e você deve sempre fazer a averiguação da circulação do indivíduo, né? Se ele tem pulsação, para que você possa averiguar se tem batimentos cardíacos ou não. Depois a questão da respiração. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não se deve deixá-la de costas, né? Ou seja, com as costas viradas para o chão, para evitar asfixia ou afogamento. Existe uma manobra bem simples para você evitar esse tipo de asfixia com a própria saliva, né? Ou com vômitos, que é virando a cabeça da vítima para o lado, desde que você tenha a ideia de que não tem nenhum tipo de lesão na parte superior do indivíduo, na coluna cervical. Na verdade, se você tiver essa convicção de que não há nenhum tipo de lesão na coluna do indivíduo, obviamente, tratando de uma situação em que você viu a hora que a pessoa caiu, por exemplo, por desmaio, você pode fazer essa colocação lateral para evitar isso. Ou, por exemplo, no caso de convulsão, o camarada que fica se trepidando ali, você pode fazer essa colocação lateral para que o indivíduo, né, não venha se afogar ali com o próprio vômito, né, ou se asfixiar. Beleza? Então, essa modalidade aqui observada na parte de baixo aqui, através de 4 passos, você pode deixar a vítima de uma forma em que ela tenha a possibilidade de continuar respirando tranquilamente sem que ela chegue a se asfixiar. Obviamente que se ela estiver inconsciente, você acaba de chegar no local do acidente, você deve suspeitar que ela tem lesão na coluna, então você vai evitar essa manobra de deitar a vítima de lado. Você pode lesar a coluna do indivíduo. A avaliação
secundária. Vamos analisar aqui o que faríamos, né, após toda a avaliação primária. Vale o detalhe, né? A avaliação secundária, ela só será iniciada após a primária. Porque se você coloca a avaliação secundária na frente da primária, você deixa de cuidar dos sinais vitais da vítima, que envolve circulação, respiração e consciência, em xeque. Você vai deixar em segundo plano. Aí, às vezes, você vai cuidar de um ferimento simples e deixando o camarada sem respirar. Aí ele vai para o saco com um ferimento tratado, mas morto. Beleza? Então, a secundária, ela só será iniciada após a primária. A avaliação em que se faz uma inspeção da cabeça aos pés, para averiguar a questão da extensão dos ferimentos, ou seja, a quantidade de feridas, quantidade de sangue perdido, fraturas e outras lesões. As fraturas, a gente vai narrar sobre elas, né? São, por exemplo, quebraduras de ossos. Os procedimentos devem ser de acordo com as prioridades, pois as lesões aparentes nem sempre são as mais graves. Né? Então, por exemplo, o camarada está com o osso quebrado e está com fratura exposta. Você consegue ver o osso do indivíduo. E, por outro lado, ele tem uma hemorragia abundante. Na quebra de osso não tem uma saída tão rápida de sangue, mas tem outro local que está sendo perfurado que tem uma saída de sangue mais intensa. Nesse caso, aparentemente é mais estrambólico o osso quebrado, mas você vai cuidar da hemorragia, porque ela leva a óbito mais cedo. Apesar de que a hemorragia, no caso da hemorragia, ela é observada na parte primária mesmo, né? Então não daria para desassociar uma coisa da outra. Parada cardiorrespiratória. Mas pergunta assim, e a secundária já acabou? Sim, a secundária já acabou, porque você vai cuidar de ferimentos menos graves, né? E cuidando sempre daquele mais ao menor até finalizar essa segunda observação. Você faz uma avaliação da cabeça aos pés, depois de ter sanado todas as irregularidades, você vai só aguardar o socorro chegar. A gente vai falar agora da parada cardiorrespiratória, que foi um fator observado lá na avaliação primária, que é quando o indivíduo está sem batimentos cardíacos e também sem respiração. É a maior e mais perigosa situação com a qual podemos nos deparar. Ela é também estudada junto com a parada respiratória, né? Simultaneamente, o camarada está sem respirar e também sem batimentos cardíacos. Sintomas da parada cardiorrespiratória: ausência dos movimentos respiratórios, ausência de pulso, palidez, pele fria e úmida, cianose de extremidades, ou seja, aquela roxidão, né? Por falta de circulação sanguínea, dilatação de pupilas, que a gente viu na avaliação primária, que a dilatação da pupila ela fala da questão da desoxigenação cerebral, e ausências do batimento do coração é a mesma coisa que parada cardíaca. Resumindo e concluindo, quando não há os batimentos cardíacos, o coração não está batendo, nós temos a parada cardíaca. Reanimação cardiopulmonar. Procedimentos que têm por objetivo evitar a morte, restabelecer a circulação e a oxigenação e reduzir as chances de lesões cerebrais. Os batimentos cardíacos, eles visam a questão de você tentar reanimar o indivíduo ou fazer com que o coração volte a bater. O coração que faz essa questão da circulação sanguínea ali, junto com o sistema. Né? E pode acontecer de quando você estiver realizando a massagem cardíaca ali, o coração voltar a ter estímulos e começar a bater de novo. E você pode até parar de realizar a massagem. Né? Mas enquanto ele não estiver batendo, a massagem ela vai simular esse bombeamento do sangue ali que o coração faz de forma automatizada. Então, serve para restabelecer a circulação, consequentemente a oxigenação sanguínea, né? Reduzindo as chances do indivíduo sofrer com lesões cerebrais. Os meios empregados são massagem cardíaca e respiração artificial. A gente vai narrar sobre ambas ali, né? A quantidade de massagem por minutos, a hora de parar para realizar a respiração artificial, que seria boca a boca. Na reanimação cardiopulmonar, segundo a American Heart Association, ela diz que os padrões técnicos para o socorrista na hora de aplicar a massagem cardíaca é que você deve posicionar a vítima com a barriga para cima em uma superfície dura. Eu destaco a questão da superfície dura. Por quê? Porque se você colocar ela sobre um colchão,
quando você for realizar ali a massagem cardíaca, o que vai abaixar não é o tórax do indivíduo, né, pressionando ali o coração, mas sim a almofada em que o indivíduo está deitado sobre, né? Então, para a aprofundação do tórax é necessário que ele esteja numa superfície rígida. Você vai ajoelhar-se ao lado da vítima, inclinar a cabeça da vítima e tracionar o queixo para trás para livre passagem do ar, como a gente viu lá no desenho primário, né? Eu acho que no manual de vocês também tem esse desenho explicativo, na questão de abertura do maxilar. Com os braços esticados, apoiar as duas mãos com os dedos entrelaçados sobre o peito da vítima. Então, você, socorrista, tem que estar com os braços estendidos, dedos entrelaçados, a parte mais firme da mão vai no peito do indivíduo, especificamente nós temos um local adequado para fazer a manobra de massagem. Tá aqui, o local exato fica a 2 dedos acima da ponta do osso externo. Esse osso externo não é porque ele está para o lado de fora, até porque se fosse externo e está para o lado de fora, seria com X, né? O externo é um osso que temos ali na parte inicial do peito, que desce aqui até a junção das costelas. No final dele ali, na junção das costelas, você alcançaria o externo, você contaria 2 dedos para cima e alcançaria o local adequado para a realização da massagem, né? Alguns médicos mais didáticos, eles falam que na altura da linha dos 2 mamilos, né, você pode imaginar uma linha ali, e no centro dessa linha você realizar ali a massagem, que também seria um local adequado. Utilizando o peso do seu corpo, faça compressões curtas e fortes de aproximadamente 5 centímetros, comprimindo e aliviando regularmente, né, aprofundando e soltando novamente. Repetir essa operação 100 vezes por minuto, até que haja sinais de recuperação dos batimentos cardíacos. Então, a gente vê que, por exemplo, o camarada está sem respirar. Aí você vai e retira o objeto estranho da boca do indivíduo. Ele pode voltar a respirar? Sim, porque talvez somente aquilo estivesse fazendo a obstrução da entrada de ar. Assim também como a questão dos batimentos cardíacos. Às vezes, depois de você realizar a massagem, o paciente pode ter reestabelecido ali de novo, né, os batimentos, e ali você pode parar e tendo até, né, uma alegria de ter alcançado o êxito de evitar a morte do indivíduo ou lesões cerebrais que aquele indivíduo pudesse ter pela demora do atendimento de segurança, socorro. Quando o socorrista estiver sozinho, ele vai realizar 30 compressões e 2 ventilações. É a regra, né? Isso aqui é muito comum em prova. Em relação à questão da parada cardiorrespiratória, ele pergunta o número de compressões e o número de ventilações. Então, tenha em mente que, em regra, são 30 compressões e 2 ventilações. Existem algumas exceções, mas a regra geral é a que é mais abordada. Quando houver 2 socorristas, o primeiro inicia as compressões e o segundo abre as vias aéreas, preparando-se para as ventilações, a passagem de ar através da boca. Cuidados especiais em crianças e bebês. Em crianças, ao invés de utilizar as 2 mãos, como no adulto, você vai utilizar apenas uma das mãos. Mas o mesmo princípio, 30 compressões e 2 ventilações. Já em bebês, você vai utilizar apenas os dedos, os 2 dedos, o indicador e o médio. Olha, aqui está dizendo o anular e o médio. Bom, essa informação está aqui porque no manual, se você observar, ele vai trazer a expressão anular e médio, né? A questão é a seguinte, nós não precisamos polemizar quais são os dedos que você vai utilizar. Porque se for pegar aqui pela foto, o socorrista está utilizando o indicador e o médio, e não o médio e o anular, que seria onde vai o anel, né? Por isso anular. Mas sem polêmicas em relação a qual dedo eu vou utilizar, você vai utilizar os dedos que fiquem confortável para você fazer a pressão no centro do peito do bebê, ok? 30 compressões e uma insuflação, né, que seria a respiração boca a boca. A compressão deve ser feita em 2 compressões por segundo, tanto em crianças quanto em bebês. Alguém quer falar aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui só tem o áudio. Dá uma olhada na tua internet, que o sinal tá ruim, tá vermelho aqui, viu, Francisco? Ele tá oscilando entre ruim e não tão bom. Dá uma atualizada na tela também, que a Jamile falou que tá vendo agora. Aliás, né? Tá sem TV, né?
Na verdade, a Jamile colocando conversas aleatórias para a plataforma ver que ela está participando da aula. É brincadeira. Beleza? Então dá uma atualizada aí, gente, para ver se ele volta para ti. Acho que já está fazendo isso. Sei que o Edson também está com a internet ruim aqui, o sinal da internet está ruim. E a Hortência está com conexão perdida. Será que aconteceu lá dela perder a energia? Então, caso não consiga, a gente volta de novo aqui para dar uma atualizada na tela. Então, vamos lá. Tanto em crianças como em bebês, a respiração artificial é aplicada sobre boca e nariz. É uma outra peculiaridade em relação a crianças e bebês. A boca do socorrista vai cobrir nariz e boca. Ao condutor leigo, não é imposta a obrigatoriedade de realizar as insuflações. A gente sabe que hoje, na parte prática, evita-se essa questão do boca a boca para evitar a contaminação. Obviamente que existem fatores e fatores, né? Se você está diante de uma questão onde você precisa socorrer um parente seu para realizar a questão da insuflação, eu acredito que você não pensa duas vezes para soprar a boca do indivíduo, né? Aqui são fatores mais externos quanto à questão de você prestar socorro a pessoas que você não conhece, né? Então aí você vai ter que ponderar a respeito disso, da questão da sua segurança em realizar a insuflação ou não. Eu quero passar um vídeo para vocês onde nós vamos exemplificar de forma prática, não sei se isso é redundância, né? Exemplificar de forma prática, né? Mas eu quero exemplificar aqui com a conduta da socorrista na prestação de socorro em relação à forma correta de se realizar as compressões torácicas. Então, vou aqui passar esse vídeo para vocês aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui no meu notebook, mas eu vou passar ele direto do YouTube, que fica melhor para evitar travamento de tela. Olá. Olá, eu sou a enfermeira Mônica do SAMU do Distrito Federal. Hoje iremos conversar sobre noções de primeiros socorros para leigos, ou seja, pessoas que não são profissionais de saúde. Você encontrou uma pessoa caída. O que fazer? Ajoelhe-se ao lado dela. Imediatamente, você vai chamar essa pessoa e fazer um estímulo de dor. Junte os seus dedos, bata na região da clavícula, chamando: Senhora, senhora. Se essa pessoa não responder, você vai olhar se respira. Se não respirar, peça ajuda. Ligue 192, fale que está ao lado de uma pessoa que não respira e não responde a estímulo nenhum. Peça um DEA, desfibrilador externo automático. Imediatamente, inicie a reanimação cardiopulmonar, a massagem cardíaca. Aonde uniu as costelas, 2 dedos depois, coloque sua mão, a parte mais fofinha, bem no osso central. Entrelace seus dedos, estique bem seus braços, ombro e pulso retos e comece a fazer a massagem cardíaca, até que chegue uma equipe para assumir o caso. Como fazer essa massagem, então? Com as mãos no centro, dedos entrelaçados, braços esticados e alinhados, fazer profundamente, rápido, até que a equipe de socorro chegue ao local ou você fique cansado e não consiga mais fazer, ou até que essa pessoa apresente algum movimento. Caso apresente, vire de lado. Lembre-se, uma massagem cardíaca é sempre melhor do que nenhuma massagem cardíaca. No caso do recém-nascido,
Pegue-o, faça estímulo nas costas, de vai e vem. Se ele não se mexer, não responder, coloque numa superfície dura. Observe se ele está respirando. Caso esteja respirando, vire-o de lado. Observe. Caso ele não respire, peça ajuda. Ligue 192. Fale que está do lado de um recém-nascido que não respira e não responde. Peça um DEA, desfibrilador externo automático. Imediatamente comece a massagem cardíaca. Entre os mamilos, imagine uma linha. Imediatamente abaixo desta linha, faça 3 massagens. Depois, com sua boca, caso seja sua opção, faça a respiração. Caso você não queira respirar, ventilar, fique apenas na massagem, até que chegue uma equipe de saúde que possa assumir o caso. No caso de um bebê, que é de 29 dias a 1 ano de idade, também pegue-o, estimule movimentos de vai e vem. Caso ele não reaja, não mexa, observe se ele respira. Caso respire, vire-o de lado. Caso não respire, peça ajuda, ligue 192. Peça um desfibrilador externo automático. Avise que está do lado de um bebê que não responde e não respira. Imediatamente comece a massagem cardíaca. A linha, ligando os mamilos, mais ou menos um dedo abaixo. Você vai fazer 30 movimentos de massagens, 2 ventilações. Isso é uma opção, você ventilar. Caso não queira ventilar, fique fazendo a massagem até que uma equipe especializada chegue ao local ou esse bebê reaja. Vire-o de lado, caso ele reaja. No caso de uma criança de 1 ano a 8 anos, chame-a, faça estímulos, une os dedos, bata na clavícula. Se ela não responder, veja se ela está respirando. Caso esteja respirando, vire-a de lado. Se não respira, peça ajuda, ligue para o SAMU. Peça um desfibrilador externo automático. Inicie imediatamente a massagem cardíaca. Na junção das costelas, 2 dedos depois, coloque uma mão, faça movimentos de massagem cardíaca profundos, rápidos, até que a equipe de saúde chegue ao local. Ou até que essa pessoa apresente movimentos. Ou você se canse e não dê mais conta de ficar fazendo massagem. Chame alguém para te substituir. Peça ajuda. Chegamos ao final de mais um Dicas do SAMU. Compartilhe o máximo que puder. Deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Obrigada. Show! Para quem viu, né? A Daniela falou que tu tava vendo nada. Tô sem ver nada. Mensagem antiga, Nathaniel. Mas agora eu espero que o slide possa voltar, Nathaniel, para que você possa ver aí já o próximo assunto. Não sei se já está aparecendo para ti aí, estado de choque. Seria o nosso próximo assunto a ser abordado. Só está aparecendo para todos, que geralmente quando eu posto o vídeo que eu volto para o slide, ele dá um delay, aí tem que atualizar a tela. Beleza? Podemos continuar? Eu acredito que todo mundo está com a tela de novo para o slide. Ninguém falou nada, que não estava vendo ou que já está ok. Então, acreditando que esteja tudo beleza, eu vou continuar. Vamos falar sobre o estado de choque, então. O estado de choque, só uma frase não vai definir o que é ele, porque alguns fatores e alguns tipos de estado de choque podem acontecer. A gente vai trazer a mais comum quando falamos em acidente de sangue, que é aquele que, genericamente, podemos dizer que gera má perfusão tecidual. O que seria isso? Dificuldade de oxigenação dos tecidos. Aqui a gente tem a questão da perda de sangue, que gera essa má oxigenação, e aí gerando problemas em toda a estrutura do corpo. Exemplos de estado de choque, como falei, não existe somente um. Existe o hemorrágico ou hipovolêmico, que é o que a gente vai trazer mais ênfase aqui, que a gente mais consegue, é o que figura mais nos acidentes de trânsito. O cardiogênico, que é o funcionamento inadequado do coração. O anafilático, referente a reações alérgicas. E o neurogênico, que é relacionado ao sistema nervoso. Beleza?
Então, o estado de choque é uma situação de níveis, né, que podem fazer com que o indivíduo venha a morrer em questão de minutos, né, a questão por exemplo, da má perfusão tecidual. Uma hemorragia leva ao estado de choque. O indivíduo deixa de ter uma circulação de sangue saudável e o corpo entra nesse estado de choque aí, gerando vários tipos de mazela. E aí vai aumentando essa questão da má perfusão e os níveis de estado de choque podem gerar o indivíduo a óbito. E vários fatores podem gerar o estado de choque, né? Lesões graves, grandes hemorragias, queimaduras, ferimentos graves, extensos, esmagamento, acidente por choque elétrico. Vários fatores podem gerar o estado de choque, né? E vale até ressaltar que o estado de choque não necessariamente é alguém tomando um choque elétrico, né? Mas o choque elétrico pode ocasionar o estado de choque. Envenenamentos por produtos químicos, ataque cardíaco, exposição a extremo de frio ou calor, dor aguda são exemplos também, né, de infindáveis fatores que podem levar ao estado de choque. Pessoas que já entraram em estado de choque apresentam alguns tipos de sinais. Vamos ver que tipo de sintoma seria esse. A pele fria e pegajosa, suor na testa e nas mãos e nas palmas das mãos, sudorese, como falamos anteriormente, face pálida com expressão de ansiedade, frio, náuseas e vômitos, respiração curta, rápida e devagar, sede, agitação e confusão mental, visão nublada, pulso fraco e rápido, podendo a vítima estar totalmente ou parcialmente inconsciente. Quando falamos de estado de choque, que nós apresentamos a origem do problema, apresentamos os sintomas. Tá sem áudio, Jeová. Tá sem áudio. Que coisa, não? O microfone estava desligado e eu falando aqui meia hora com você já. Que isso, cara. Então, voltando aqui, então, já que vai ser necessário, né? Eu acho que nós paramos aqui falando sobre a questão do estado de choque, né? Paramos falando, não. Eu parei falando sozinho. Né? Isso acontece, né? Isso aqui vai para o making off da gravação, beleza? Eu vou ter que fazer exclusão aqui, esse corte aqui. O estado de choque, ele não é resolvido com uma única frase, porque existem vários tipos de estado de choque. Aqui nós já elencamos 4 tipos de estado de choque. O hemorrágico, o hipovolêmico, que é causado pela questão da perda de sangue. O cardiogênico, que é a questão do funcionamento inadequado do coração. Deixa eu abrir aqui o slide para parar de piscar. O anafilático, que refere-se à reação alérgica. E o neurogênico, relacionado ao sistema nervoso. São exemplos de estado de choque, né? O estado de choque ele pode acontecer por diversos fatores, como a gente viu no slide anterior. Vocês não ouviram falando, mas viram, né, o slide. E a gente pode conceituar genericamente que o estado de choque é a má perfusão tecidual, que por sua vez é o quê? Dificuldade de oxigenação dos tecidos. Quem faz essa oxigenação é o sangue carregado de oxigênio. Então, geralmente, uma grande hemorragia, uma grande lesão pode fazer com que aconteça essa má perfusão tecidual, essa má oxigenação dos tecidos. E aí, gerando um estado de choque, que existem níveis, né, de estado de choque, e o mais avançado é aquele que tem a morte mais iminente do camarada, né? Então, ou seja, através de níveis. E aqui nós temos vários fatores que podem acarretar no estado de choque, que são vários tipos de lesões que o indivíduo pode sofrer. Essas lesões elas podem ser externas, como a questão de ferimentos, hemorragias, queimaduras e tal, ou internas, quando a gente analisa a questão de um choque elétrico, que geralmente acaba danificando mais interno do que externamente, envenenamentos por produtos químicos, beleza? Situações de extremos frio ou calor também são exemplos de que o estado de choque ele não necessariamente precisa de uma lesão externa, mas pode acontecer de forma interna. No slide posterior, a gente falou sobre a questão dos sintomas que você vai observar numa pessoa que está em estado de choque. Pele fria e pegajosa, suor na testa, a face pálida com expressões de ansiedade, frio, náuseas e vômitos, respiração curta, rápida e devagar, sede, agitação e confusão mental, visão nublada, pulso fraco e rápido simultaneamente, né? Podendo a vítima estar totalmente ou parcialmente inconsciente. São exemplos dos sinais de estado de choque. Aí, depois de apresentar
conceituar o estado de choque, apresentar o que leva ao estado de choque e também dos sintomas encontrados em pessoas, a gente vai observar o que a gente pode fazer quando uma pessoa se depara, né, ou se encontra nesse tipo de situação. Os procedimentos são realizar uma rápida inspeção na vítima, combater ou evitar ou contornar a causa do choque, se possível. Nesse caso, quando a gente trata, assim, por exemplo, de que a hemorragia levou ao estado de choque, como é que você pode combater? Estancando a hemorragia, por exemplo, evitaria, né, que o estado de choque acontecesse, ou se ocorrer, evitar com que ele entre em níveis que podem levar o indivíduo à morte. Conversar com a vítima, conservar a vítima, o cérebro está começando a falhar, com as pernas elevadas. Esse tipo de manobra, obviamente, ele só é bem-vindo se você souber que o camarada não está com lesão na coluna, ou quando você tem certeza de que ele não tem lesão na coluna cervical. Você eleva as pernas da vítima, deixando com que melhore a oxigenação nas partes superiores do indivíduo. Afrouxar as roupas apertadas, retirar da boca objetos como dentadura, goma de mascar, etc. Mantenha a respiração, mantenha a cabeça virada para o lado. A gente vê que essa manobra ela evita asfixia, né? Com vômitos ou qualquer outro tipo de líquidos. Mantenha a vítima agasalhada. Não dê bebidas alcoólicas em nenhuma hipótese ou qualquer tipo de líquido a uma pessoa inconsciente ou semi-inconsciente. O slide aqui ele foi bem pontual, né? Diz assim, ó, não dê bebidas alcoólicas. Obviamente que a gente pode generalizar e dizer o seguinte: não podemos dar bebida ou comida para quem está precisando de socorro. Mas existe esse caso e tal, beleza. A gente não vai filosofar com cada situação, porque cada situação é uma situação. Até hoje, analisando questões de prova e analisando a questão de conteúdo de material, eu só vi uma única situação em que o socorrista podia dar água para a vítima. Obviamente que existem vários fatores práticos que vão mudar isso, mas teoricamente falando, só vi uma única situação em que o socorrista dá água para a vítima, que é no caso da insolação, para o camarada que sofreu aquela desidratação drástica, né, por conta de estar exposto ao sol. Foi a única que eu vi até hoje. E insolação não é nenhum assunto de prova, não, então pode ficar tranquilo em relação a isso, beleza? Então, você vai sempre marcar como errada uma questão que fale sobre dar qualquer tipo de líquido de uma forma geral, qualquer tipo de líquido ou alimento, beleza? O alimento. E também, mais na frente a gente vai acabar falando sobre isso também, que é a questão de condimentos caseiros, né? Colocação de pasta, pó de café, esse tipo de coisa sobre ferimentos. Isso também não é bem visto, A gente vai entender o porquê que esse tipo de manobra caseira também não é algo adequado a se fazer na prestação de socorro. A gente vai ficar de uma forma mais técnica e limitada ao que temos. Se não temos nada parecido com coisa técnica, a gente se limita apenas ao que temos em mãos, sem ir além. Fala agora sobre o desmaio, né? Qual é o conceito de desmaio? Caracteriza-se pela perda repentina dos sentidos, em consequência de uma diminuição temporária de sangue e oxigênio no cérebro. Sinais e sintomas: fraqueza, tontura, sensação de falta de ar, palidez, suor frio, zumbido nos ouvidos e náuseas são exemplos de sintomas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Show, né? Tá tudo aqui. São exemplos aí do desmaio. Esse tipo de situação ele pode ocorrer no cenário viário? Com certeza. Né? Às vezes, a questão do acidente em si, ou até mesmo a situação do indivíduo se deparar com aquilo, pode fazer com que ele perda, né, esses sentidos aí de forma repentina ali, gerando aí essa questão do desmaio. Os procedimentos, quando você se deparar com alguém que acaba de desmaiar, é deitar a vítima de costas, desapertar as roupas, deixar a cabeça da vítima em um nível inferior aos pés, como por exemplo aqui na figura abaixo. Você pode usar objetos para deixar os pés mais elevados. Isso ajuda a circulação na parte superior do indivíduo. Vire a cabeça para o lado, se evita asfixia. Reanime a vítima, estimulando sua respiração e circulação e molhando o seu rosto e cabeça com compressa de água fria. Mantenha a vítima em um lugar ventilado e tranquilize a vítima quando recobrar os sentidos. A questão do desmaio, ele acaba tocando num fator interessante sobre a questão de dispensar a ida ao pronto-socorro após recobrar os sentidos.
também quando falamos nisso a nível de prova, e até mesmo a níveis práticos, né? Não é interessante que você deixe de ir ao pronto-socorro ou orientar a vítima a ir a um pronto-socorro, mesmo que ela se sinta bem após o trauma, como, por exemplo, desmaio, né? Você tem que fazer a averiguação do que ocasionou o desmaio para que você possa, né, ver se não existe outros fatores que possam gerar coisas piores. É como um carro que apresenta problema, né? Pega o exemplo do carro que a gente vai falar em mecânica básica, né? Pode associar uma coisa a outra, já que a matéria é de trânsito. Quando, por exemplo, uma parte elétrica do veículo dá problema, e, por exemplo, digamos que os faróis todos apagam e não ligam mais. Geralmente você vai lá na caixa de fusível, de fusíveis do veículo, e observa que o fusível específico dos faróis está queimado. Aí você vai lá e troca por outro e os faróis vão acender. Só que se você não for no mecânico para averiguar o que ocasionou a pane elétrica, que ocasionou a queima do fusível dos farol, ela vai acontecer de novo. E aí ela pode acontecer de uma forma mais danosa, não apenas queimando o fusível, mas também todas as lanternas do carro, todas as lâmpadas do carro. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça também. Então a ida no mecânico vai ser para averiguar o que ocasionou a pane elétrica. E aí você pode descobrir um problema que estava tendo na parte elétrica, né, que ocasionou a queima dos faróis. Nesse caso também, quando nós falamos da máquina ser humano, nós precisamos fazer essa averiguação também para justamente aferirmos o que ocasionou o desmaio ou outro tipo de lesão que a gente pode ter sofrido. Beleza? Show de bola! Vamos lá. O desmaio também tem um videozinho legal para a gente poder observar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês para a gente poder ver esse vídeo aqui. Em caso contrário, a gente vai colocar o do YouTube. Espero que dê para ver todo mundo aqui. Não vejo nada, tá tudo escuro. Só o JF. Eu tirei agora. Agora eu quero que você veja a tela toda branca. Tá assim? Agora não é para aparecer mais o JM, né? Olha o microfone ligado aí. Não. Olha, ó. Tu tá de mais beijo, viu? Ganhou um já, agora você é o meu, ó. Você gostaram? Caso alguém sofra um desmaio próximo a você, você sabe o que fazer? Aprenda com essas dicas simples do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ao perceber que a pessoa está tonta ou cambaleante, tente apoiá-la antes que caia. Afrouxe tudo aquilo que esteja dificultando a circulação ou causando desconforto. Com a vítima sentada, oriente e coloque a cabeça entre os joelhos e respire profundamente até que o mal-estar passe. Deixe a pessoa de barriga para cima, eleve as pernas acima da altura do tórax com a cabeça mais baixa em relação ao restante do corpo. Afrouxe roupas como camisa e cintos e retire os sapatos. Mantenha o ambiente arejado. Após recobrar a consciência, a vítima deve permanecer pelo menos 10 minutos sentada. Caso a pessoa não se recupere, ligue imediatamente 193, pois outros problemas mais graves podem estar associados. Em caso de emergência, conte sempre com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Não sei se todos conseguiram ver.
não, né? Eu ainda não. O que está aparecendo para ti? Só o JM? Agora tá tudo parecendo nada. Tá tudo aparecendo nada? Nada, tá escuro. Vou dar atualizado na tela aqui para a gente continuar. Câmera indisponível. Meu filho faz comigo, né? E aí? Todo mundo querendo falar? Pode falar, não se calma não. Apareceu a tela para vocês? Tá escuro, tá sem. Agora para mim tá bom. Agora sim. Show de bola, então. Deixa eu ver se o próximo assunto já é outra parte da matéria aqui. Pronto, eu vou finalizar agora com convulsões. A gente vai para o almoço, depois do almoço a gente retorna, vendo o máximo que dá para ver de primeiro socorro. Acredito também que vai dar tempo para a gente terminar a matéria de primeiro socorro. Agora à tarde já está a iniciar uma quarta matéria do nosso curso. Essa aqui é a terceira, a quarta. E aí uma antecipada legal na matéria. Vamos lá, convulsões. O que é a convulsão? Né? A convulsão é a contratura involuntária da musculatura, podendo ocasionar contrações musculares involuntárias, né? Em geral, perda da consciência. Né? O camarada fica trepidando, né? Se tremendo todo ali e tal, realizando essas contraturas musculares de forma involuntária. Nós temos aí a configuração da convulsão. A agitação psicomotora são sintomas, espasmos musculares ou não, salivação intensa, esse ou não aqui porque especificamente não precisa ser em todo o corpo, né, para ver a questão da convulsão. Perda dos sentidos, olhos virados para cima e lábios azulados são exemplos aí de sintomas encontrados no camarada que está convulsionando. No caso da convulsão, meio que o socorrista ele fica quase que de mãos atadas na relação do que fazer pelo indivíduo. Mas é uma situação interessante para observar o que não se fazer. A gente vai trazer um slide especificamente para isso aí. Como agir? Você vai deitar a vítima de costas no local confortável. Veja que nesse caso aqui, a questão do local confortável é bem aceito. É bem tratado essa questão. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Tá ligado. Nesse caso aqui, colocar no local confortável. O camarada pode estar ali se debatendo, pode acabar batendo em objetos, bater a cabeça no chão, gerando algum tipo de traumatismo craniano. Então, nesse caso aqui, é legal colocar no local confortável. O que não é um local ideal confortável de ser colocado indevido é quando você vai realizar as massagens cardíacas. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Retirando objetos com que ela possa se machucar, como pulseiras, relógios e óculos. Levante o queixo para facilitar a passagem de ar. Né? A gente vai observar a questão da movimentação do maxilar, como a gente viu lá anteriormente, quando a gente falou da averiguação das vias aéreas. Afrouxar as roupas. Caso a pessoa esteja babando, mantenha deitada com a cabeça voltada para o lado, evitando com que ela sufoque com a própria saliva. Né? Então, a questão da saliva excessiva acontece bastante no caso da convulsão. Você virando a cabeça de lado vai evitar com que o indivíduo acabe se afogando ali com a própria saliva. Né? O que não deve ser feito, né? O que não fazer? Nunca segure a pessoa, você pode deixar ela se debater. É muito comum essa questão das pessoas tentar segurar e tal, você pode deixar ela naquela contratura. Não dar tapas, é bem absurdo, né?
Não jogue água sobre ela, até porque ela está convulsionando e não com o piripaque do Chaves, né? Não tracionar a língua ou colocar objetos na boca da vítima para segurar a vítima, né? As pessoas falam que não pode deixar a língua da pessoa solta, porque senão ela vai engolir a própria língua, como se isso fosse possível, né? A língua da gente não alcança nem a garganta. O que pode acontecer numa situação, não tão comum, mas que pode acontecer é um relaxamento da língua e isso proporcionar uma evitação de passagem de ar, né, para os pulmões. É o máximo que pode acontecer. Se você quer puxar a língua do indivíduo e tal, além de você possibilitar a chance de você levar uma mordida, né, ter uma amputação de membro ali com uma mordida pesada que o indivíduo está se batendo, você pode cortar os dedos, sujar a boca do indivíduo de sangue com seus dedos ali e tal. Uma ideia totalmente errônea. Aí alguém que vai dizer assim, não, então a gente coloca uma colher, por exemplo, para segurar a língua do indivíduo aqui. Aí o camarada vai lá, morde a colher, quebra um dente, se engasga com um dente ali quebrado ali e tal, gerando pioras ao indivíduo. Segundo aquele doutor do Fantástico, o Zé do Valério, ou o Drauzio Varela, ele diz que numa situação como essa, que a pessoa está se convulsionando, pode deixar tranquilamente, e mesmo que ela morda a língua é um membro do corpo que sara facilmente, rapidamente. Então, não tem problema que aconteça a questão do indivíduo morder a língua. Então, nesse caso aqui, a gente entende que o ideal é só afastar as coisas, no máximo deixar confortável, virar a cabeça de lado e deixar o indivíduo convulsionar até que ele pare. Após a convulsão, a vítima pode apresentar sintomas como sono, dificuldade para falar, palavras sem nexo e sair caminhando sem direção. E nesse caso aqui, ela precisa de um acompanhamento posterior para justamente evitar, por exemplo, um novo acidente. O camarada que acabou de convulsionar, sai caminhando sem direção, vai para o meio da pista e acaba sendo atropelado, gerando ali uma nova situação, né, de acidente. Então, no caso da convulsão, é interessante que o socorrista esteja presente após, né, esse ocorrido aí da convulsão. A gente vai parar por aqui, beleza? Após o nosso intervalo que nós temos aí, a gente vai voltar com mais conteúdo do Primeiros Socorros e analisar outros estudos a respeito da matéria que a gente pode encontrar na prova, beleza?